E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Tamires. Meu nome é Douglas. E eu sou o Marcelo. E sejam bem-vindos para mais um Pode dar publi. Gente, no episódio de hoje, a gente vai conversar com os nossos dois novos integrantes, Marcelo e Douglas. Gente, no episódio de hoje, vamos aqui ter um pouquinho da conversa com eles. E aí, Marcelo, quando eu te convidei para entrar no podcast, o que foi que tu esperou? Tipo, qual foi a tua reação? Calma, eu vou falar mais uma vez. Ele entrou, ó, porque eu perturbei geral pra colocar ele. Assim, vamos lá, eu vou ser realista. Como foi a introdução do Marcelo no podcast? Senta que lá vem a história. Vem. Não, por favor, né, gente? O Douglas começou a falar sobre o Marcelo. Eu não conhecia ele muito bem, por motivos de... A gente não era tão próximo na turma. Isso foi quando? Isso foi a partir do projeto de extensão. Que ele... do projeto de extensão, né? Isso. O Douglas e o Marcelo fazem um projeto de extensão juntos. E a gente não era tão próximo, eu e o Marcelo, né? A gente não se conhecia. E aí... O Douglas já fazia parte do podcast e ele começou a falar sobre o Marcelo, os dons, as habilidades dele. Foi fazendo a venda dele, né? Foi. Vendeu peixe. Ele vendeu o Marcelo muito bem, que eu fiquei tipo assim... Aí? Vou tentar, né? Sabe qual foi a propaganda maior dele? Adivinhe. Qual foi? Ele é estagiário da M. Dias Branco. Esse foi... Ele só falou isso. Ele é estagiário da M. Dias Branco. Porra. Só isso. Só isso. Mas e aí? Qual foi a tua, tipo... Bom, primeiro, agradecer demais ao Douglas, né, por ter vendido bem o peixe dele, né, que foi no meu... Ele não vendeu, ele, tipo, botou a faca no meu pescoço. Bora, bota ele! Coloca não pra ver. Agradecer demais também a oportunidade, porque... Eu acho que é uma forma bem mais dinâmica de poder participar mais ainda da faculdade, das atividades da faculdade, né? E, de primeira, assim, foi uma surpresa, porque vocês pegaram a gente quando a gente estava fazendo um serviço lá com o Washington, né? A gente estava gravando lá o evento. Sim. E... Gente, as coisas comigo é desse jeito. Eu só vou lá e falo. Boa. Tava tendo um evento da faculdade, eu simplesmente cheguei... Marcelo, assim, né? Amanhã tem episódio. Vamos gravar? Vamos participar? Vamos? E aí foi, tipo, aquele choque de início. Caraca, eu vou participar de um podcast, não sei o que é que eu vou fazer? Aí, de início, vocês perguntaram qual era a área que eu ficaria. Tipo, eu me sentia confortável em ficar no backstage ou ficar confortável aqui apresentando. Pra mim, tu ficaria nas duas partes, porque tu desenvolve muito bem, fala muito bem, e na parte técnica também tu se garante. Gente, vou ficar tímido aqui, gente. Não, é sério. O trabalho que eu fiz com ele, foi impecável. Entendeu? Gente, é sério, o trabalho deles ficou muito massa mesmo. E, assim, o nosso podcast, ele tem duas equipes, a equipe 1 e a equipe 2. A equipe 1 apresenta e a equipe 2 também, só que no dia que a equipe 1 estiver apresentando, a equipe 2 fica nos bastidores, cuidando das redes sociais e tal. E quando a equipe 2 está aqui, a 1 tá lá gravando os bastidores e tal. É um rodízio de hosts. É um rodízio. Por isso que, tipo, todos os hosts aparecem, menos uma host, que ela não aparece muito por aqui, mas vocês já conhecem ela. Quem sabe um dia ela venha, né, fazer uma gravação. Quem sabe, né, amanhã, talvez. Enfim. Assim, então, né? foi um susto, porque, tipo, caraca, como é que vai ser? Tipo, e eu não conhecia você, só conhecia o Douglas, né? Então, tipo, teve toda aquela confusão, apresentação, né? Apresentação, né? E, tipo, o bom é que, tipo, teve um tempo, depois que vocês me chamaram, teve um tempo, né? Que, tipo, foi o momento que eu tive que ir pra conhecer vocês melhor, né? Tipo, ver como é que cada um trabalha, né? Então, tipo... E eu tive a sorte ainda, eu acho, que no primeiro programa que eu apresentei, que foi o programa da semana passada, não foi? Foi. Que a gente gravou, que já tá no YouTube, né? Pra todo mundo ver, assistir. Inclusive, vão lá curtir, tá? Eu tô esperando. Foi e com o também, viu? esse também. E se inscreve aí. E foi com o Washington, que é um cara que eu já tenho, que eu e o Douglas a gente já tem... É o pai deles é o nosso adotivo. É o nosso padrinho, né? E, tipo, então foi um papo bem leve, que quando a gente chegou foi meio, tipo, pá. Foi tudo muito rápido.
Então, então foi bom em que no meu primeiro entrevistado foi com alguém que eu já tinha um certo conforto, já podia, né, falar de alguns temas que ele já tinha falado com a gente antes. Então foi interessante fazer isso, né? E espero poder continuar por muitos episódios aí a partir da frente. Eita, será? Será? Vamos pensar, né? Vai, Comenta, por favor, se vocês querem que eu continue, por favor. Vamos fazer como é que eu posso dizer, um baixo-assinado para ele permanecer no nosso podcast. E aí, Douglas, como foi a tua reação a apresentar o primeiro episódio? Para quem não sabe, ele já estava no podcast desde basicamente o início, só que ele só veio apresentar no último episódio. Vai. Vai dar um trabalho, peraí. Vai dar um trabalho. Vai. E aí, Douglas, como foi a tua reação a apresentar o primeiro episódio do podcast? Ixi, difícil. Eu tava... Se for o episódio anterior a esse, né? Tava muito nervoso. E eu sou muito tímido. Então foi muito difícil pra mim ficar aqui. Está aqui hoje também, né? Hoje também eu tô aqui, ó. Não, foi forçado. Mas Tá indo bem. Mas a minha primeira impressão, assim, eu queria ficar na parte técnica, né? Que é na edição, cuidar ali das redes. Nós ainda tava decidindo um pouco como é que ia ser, né, no início. Mas acabou que eu faço um pouquinho daquilo, agora eu tô apresentando, já apresentei o episódio anterior, então eu acho que eu vou me adaptando um pouco nas duas partes. Tu acha que, tipo, essa questão do podcast pode estar te ajudando com essa questão de tu ter timidez e tal? Não, é porque, tipo, eu sempre quis... Não, vamos começar lá. Eu sempre quis gravar meus conteúdos e tal. Tenho alguns conhecimentos que dá pra me repassar através das minhas redes. Só que eu tenho muita vergonha de pôr minha cara, de falar assim em público. E eu acho que o podcast, a partir de hoje, a partir do episódio anterior, eu vi assim que eu consigo, sim, poder fazer isso, né? Sim, entendi. Me impor mais, passar meus conhecimentos e conversar com vocês aqui de boa, sem estar nervoso, sem estar... Gente, sabe qual foi a maior alegação quando a gente falou que ele iria apresentar o episódio passado? A alegação dele pra gente foi: não vou apresentar, eu não cortei o meu cabelo. Não, é porque, né? Estético, o cabelo tem sua O cabelo importância. importa. Aí percebam, ele está de cabelo cortado hoje. O cabelo tem sua importância. Entendeu? Eu sou o maior defensor do cabelo. Marcelo, antes de ele apresentar o primeiro episódio, ele tinha cabelo grande. Era conhecido como o menino da tiara. Eu acho o cabelo dele muito bonito. Sou? Não, Eu não tô sabendo disso, tipo não. Primeira assim, mão aqui. Toda vida que alguém fala, o Marcelo, quem é Marcelo? aquele menino da tiara. É tipo isso. Aí Isso aí eu todo não mundo sabia, sabe não. quem é o Marcelo. É um menino da tiara. Simples. Poxa, Ele tá aí. tá descobrindo Perdi agora. minha marca, então. Porque, né? Ele perdeu todo mundo Perdi falou a isso, que tu perdeu tua marca do cabelo com a tiara. O cabelo é a marca, ué. É isso. Enfim. Enfim. Mas e aí, a expectativa de vocês está grande com o nosso podcast? Vocês demais. acham que vai Demais, evoluir? demais. E, tipo, eu acho que, tipo... É porque eu peguei o barco já meio que no final do ano, né? Então... Mas eu acho que pro próximo ano, as expectativas para um 2024... Tá bem alto. Tá bem alta, né? A gente vai aproveitar um pouco esse tempo de férias que a gente vai ter para poder organizar tudo, né? Descansar um pouco. Porque, de fato, fazer um podcast... Quem tá vendo nunca vê, mas aqui é uma produção, porque, tipo... Por trás, meus amores, não queiram ver o que tem por trás. Porque é uma correria, tipo, tem que chegar aqui no horário, tem que chegar aqui. Roteiro e tal. Roteiro, eu não leio o roteiro. Não, gente, eu leio o roteiro, mas só pra mim ter uma base. Porque tem todo um... a gente não segue o roteiro ao pé da letra. A gente só tem um norte do um guia. que a gente vai falar. É um guia. A nossa perfeita Lívia, que faz o roteiro, maravilhosa. É isso. Então, tipo, tem toda uma logística. Sim. Certo? Então, eu acho que, como foi esses primeiros meses, não só para, nesse meu caso, meus primeiros episódios, né? Mas eu acho que para vocês, esse primeiro semestre foi meio que de um aprendizado. Isso. Para cometer todos os erros que vocês podiam cometer, para que no próximo ano, a gente, né? Que, tipo, já tá agora, já sabe como funciona toda a logística, já sabe como funciona o processo,
Agora a gente moldar, adaptar para que a gente consiga agora executar de uma forma muito mais Eficaz. eficaz, eficiente. Uma forma mais eficiente. Certo? É um pouquinho assim, vai dar certo em 2024. A gente certeza. vai se organizar melhor, vai trazer novos conteúdos. Quem sabe novos convidados, nos aguardem por aí e tal. Novos hosts também, será? Será? Novos hosts próximo ano? Quem sabe a nossa host surpresa não aparece, né? Vamos, assim, por favor, deixem nos comentários para ela aparecer assim, faça uma petição. Só um contexto, é porque ela tá falando assim, mas é porque a host surpresa tá atrás Ela tá atrás da Tá câmera. atrás da câmera, porque ela é responsável pelo social, então... Eu acho que ela não tem vergonha, eu acho que ela não quer apresentar mesmo, né? É isso, Enfim, tudo continuando. bem. Indiretas que ficam no ar. Enfim, continuando. É isso, gente. Agora eu me perdi um pouquinho. Fala aí, Douglas. Sim, eu vou engatilhar alguma coisa, umas coisas aqui. É na questão de experiência no mercado, que eu sei que esse rapaz aqui tem muito. Eu tô engateando ainda, comecei Ele agora. Rapaz, quem que tá falando? Esse rapaz aqui que tá no meu lado, que chama Marcelo. Eles se Mas amam. Eita. Eu vou fazer logo a pergunta. Eu sei que já tava aqui rolando um papo aqui entre a gente e eu acabei descobrindo algo que eu não sabia. Ih, rapaz. E eu quero que ele conte um pouquinho agora, porque eu tô curioso de saber. Que Pergunte. Tô até com medo, tá? Não, não, perguntando, ele sabe muito bem. É que ele deu aula de inglês. Sim, antes do nosso episódio começar, eu estava falando com o Marcelo, né, que ele é fluente em inglês. Sim, peçam aulas para ele no direct do Instagram dele, que eu vou deixar aqui embaixo. E ele é fluente em inglês e já foi até professor. Marcelo, nos conte mais. Como assim você foi professor de inglês? Como é, né? Como assim? Como? Então. E ele não quer me ensinar, tá? Eu não Então, entendo, porque ele até agora não, ensinou, não começou a dar aula pra gente. por onde eu começo? Teve o Big Bang, né? Então, não, brincadeira. Não. Opa, é Ah, tão velho assim você? Não, Então, tudo começou meio rápido, porque por volta do ensino médio, assim, eu sempre queria ser professor de inglês. Eu tinha duas opções: fazer faculdade de cinema ou fazer letras. Ele tá fazendo o quê? Publicidade. Nem lá, nem cá. Nem lá, nem cá. E eu também queria fazer cinema, né? Pois é, Acho Gente, vocês acreditam que eu acho que eu fui a única que não pensei na possibilidade de cinema? Era até pra ter feito. Eu não pensei nessa possibilidade. Eu pensei em arquitetura. arquitetura. Arquitetura é... Não, por que não? arquitetura pra publicidade. Sabe por quê? O que eu fui para decidir a minha faculdade foi eu gostar de desenhar, eu gostar de arte. E na minha cabeça a arquitetura era arte. Só que quando eu descobri que tinha matemática, eu pulei fora do barco. E foi pra publicidade. Publicidade tem arte também, eu vou pra cá. E tem né? matemática. Em algumas áreas tem. Dados. São as matérias que eu vou tirar nota baixa. Enfim, continuando. Então, eu fazia o curso de inglês, eu já estava finalizando. E no antigo curso que eu fazia, o que eu estudava inglês, tinha uma tradição de, tipo, ao final do curso, os alunos são convidados para fazer um treinamento para poder virar professor da escola. Da própria escola Da que própria vocês escola. estudavam. Exatamente. Né? E, na época, eu estava estudando numa escola profissionalizante. Uhum. Né? Aí eu fui fazer esse treinamento, porém, por conta que eu tinha 17 anos ainda, eu não podia continuar com o treinamento. Exercer a profissão. Exercer a profissão, porque, Meu microfone caiu. spoiler, você tem que ser maior de idade. Né? Então, tipo, o que foi sugerido é que eu esperasse eu fazer 18 anos, que ia ter um treinamento em julho, Do ano que tu fazia 18. no ano que eu fazia 18. Ah. E sorte a minha, né? E, tipo, aí vai o lembrete pra vocês e pros telespectadores que estão vendo, meu aniversário é em julho, tá bom? Quem quiser dar presente. Nós não vai dar presente, não. Não O temos bolo verba também pra aceito. isso. Bolo, quem sabe, né? Né? Em julho, então era no mesmo período. Próximo mês temos também um aniversariante por aqui, só saltando. Papai Noel? Antes dele, 5 dias antes. Tá bom. Quem? Quem? Adivinha? Eu sou péssimo em adivinhar. Eu também sei não. Eu amo adivinhar, eu amo falar essa frase, mas enfim. Sim, vai. Aí, Depois eu explano quem é que vai fazer aniversário em dezembro. aí
beleza. Aí eu fiz o ultimato para as minhas mães, né? Não ultimato, mas, tipo, fui conversar com elas. Tipo, ó, eu queria sair da profissionalizante Uhum. para tentar essa oportunidade. Na profissionalizante, tu fazia, tipo, qual curso? Eventos. Pra ser profissional em eventos, né? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Eventos, como eu já ouvi falar sobre esse curso, né? Esse técnico, falaram para mim, eu escutei que eles levam os alunos para outro estado, para realizar trabalhos. É verdade isso? Eu não sei dizer. Eu já participei de eventos em alguns locais dentro de Fortaleza. Agora, outro estado era Passou diferente. quanto tempo na Eu passei o primeiro ano e o segundo ano, né? Ah, então foi Então muito tu tempo. não passou pelo Eu não período passei de pelo estágio, que é Isso. no terceiro ano. É no segundo semestre do terceiro ano, né? Aí a gente conversou, eu e minhas mães, e aí a gente, não, vamos sair porque era um sonho que eu tinha, de ser professor. E a sorte que ia ser num lugar que eu conhecia, não só a estrutura, mas também pelas pessoas, né? Uhum. E eu fiz esse treinamento, né? E, tipo... E foi muito bom, tipo, conheci pessoas maravilhosas que ainda são meus amigos ainda hoje. Mas ocorreu um problema, porque por conta de eu ser... Pronto, eu era um garoto de 18 anos, ainda estava no colégio, no último ano, disputando com professores que já foram para os Estados Unidos, Canadá, que já tem são, uma carga, né? que já tem uma carga, né? Então, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Sentido desalocado, né? Me senti total deslocado, né? E a sorte que tinha uma amiga que eu conhecia, né? E a gente se ajuda aqui e tudo e tal, né? Aí, beleza. Corta pra final de julho, eu terminei o curso e passei, né? Consegui o contrato. Só que tinha um problema que, tipo, algumas pessoas dentro não queriam que eu seguisse, porque tinha uma certa desconfiança que eu não ia dar conta do recado. Porque além de... Isso, pessoas que queriam estar no seu lugar? Não. Pessoas, tipo... Acima de acima. tu, digamos assim. Então, porque eu tinha 18 anos e eu aparentava ser muito novo também. Eis que fica a pergunta. Marcelo, você tem quantos anos? Eu tenho 22. 22, Não isso parece, foi não alguns parece. Não parece. Puro Sei lá, na minha voodoo. cara, Puro voodoo aqui. Pra mim, tu tem 19. 18. Pois é, eu aparentava ser muito novo. Então, mas a minha sorte é que eu tinha um coordenador, que ele, inclusive quero agradecer ele, o Pedro, né, que ele teve muita confiança em mim e me chamou para trabalhar onde eu estudei. Sim. Não, ele consegue. Ele aguenta. Ele aguenta o tranco. Aí me chamou para lá e eu trabalhei aí eu trabalhei de segunda a sábado, todos os dias, né? Terminava o colégio era tempo integral também, pré-vestibular. Aí só atravessava a praça e dava aula até umas 10 horas da noite. Isso na semana. Né? Passada. Aí tinha dia que eu ficava madrugando, só corrigindo, corrigindo tarefa e tudo. Inclusive tem uma foto da minha madrasta que ela tirou de mim, de eu no sofá, dormindo com o computador desse jeito, corrigindo prova. Com um monte de folha aqui. Com um monte de folha, assim, organizado no chão. Muito interessante. 21? 22. 22, eu deixei um ano mais novo. 22 anos e já foi Aí eu professor de fiquei inglês. um ano e meio exercendo a profissão, que me ajudou muito, porque, primeiro, eu era uma pessoa muito tímida, assim como o Douglas, né? E não só tímido, eu não tinha muita confiança. Segurança. Então, confiança e segurança. Boa palavra, segurança. É. Que eu acho que para você ser um professor, para você ensinar alguém, você tem que ter muita segurança no que está falando. Né? Então, me ajudou a ser, não, tipo, o seu conteúdo, eu tô aqui porque eu sou capaz, acreditam em mim, né? E foi uma experiência muito boa. E eu nunca vou esquecer, na minha primeira aula, foi no sábado, que era o dia que tinha mais pessoas, assim. E na minha primeira aula, tipo, a gente tinha a função de todo mundo tem que falar inglês. Uhum. Só que aí teve na primeira aula, um aluno começou a falar inglês, assim, muito avançado. Aí tinha uma aluna que começou a chorar e saiu. Ai, não julgo. Eu não ia chorar, mas eu ia ficar assim, vai. Lá estava eu, na frente de um monte de criança. E, tipo, eu tinha que dar aula ou eu tinha que aparar a garota que tinha saído, chorando. Aí ele, assim, Aí lá o cá, no meu primeiro dia. Aí o que eu faço?
Aí eu, por sorte, tinha uma professora que não tava dando aula na hora, né? Aí ela conseguiu acolher a menina, né? Aí depois, inclusive, essa aluna, ao final do meu tempo de professor lá, essa aluna foi uma das melhores. Ela evoluiu bastante. Eita, Na ele época. foi inspiração. Não, eu gosto de dar eu só dou o norte, o esforço é dela. É, verdade. Enfim, aí depois desse tempo teve a pandemia, Hum. que aí Que foi... quebrou, acho que quase todos nós aqui, que, tipo, você ficou, tipo assim, e aí? O que é que eu vou fazer na minha vida agora? O que eu vou fazer na minha vida? E foi na mesma época que houve o famoso corte. Corte de pessoas, né, na escola. Hã? Algumas pessoas foram demitidas. Ah, sim, eu Ah, corte, eu imaginei pronto. literalmente cortes de pessoas. Eu tava imaginando corte de podcast. Vocês são... Eu também pensei, eu fiquei... Vocês são sombrios, hein? Uma pensa com morte de pessoa, o outro corte de vídeo. Tipo assim... Pois é, aí eu parei de exercer a profissão, né? Aí vocês perguntaram por que eu não dou mais aula, né, ultimamente. Porque eu lhes digo, porque por mais que eu tenha amado a profissão, me trouxe muita coisa boa, conheci pessoas hoje que são meus amigos, que são as melhores pessoas do mundo, sabe? Me trouxe muita coisa boa. Só que foi muito estressante também, porque eu lidava não só com isso, não só lidava com o primeiro trabalho, mas lidava com a expectativa do Enem, faculdade, né? Tava na última escola, ou no último ano da escola, então tinha muita coisa, né? Então, hoje eu não sei se eu teria pique de antigamente. Falando em inglês, assim, não liga muito um assunto com o outro, mas me lembrou que um dos nossos integrantes, que é o Douglas, além de publicitário, ele é cantor. Não canto, não. Ele canta, se vocês entrarem nas redes sociais dele, ele diz que é tímido e tem muitos seguidores. E é cantor, gente. E aí, Douglas, fala pra gente como foi ver. que começou entrar nesse universo da música. Ah, gente, Eu vi um Eu post não teu gosto, falando da eu tua não música e eu fiquei assim, vale ele falando cantando. da minha música. Não, de tu postando uma música e tinha o teu nome embaixo, de tua Era autoria. Era mesmo. Mas eu não costumo divulgar, porque o Warren Newton tirou toda a minha credibilidade, dizendo que ela era ruim. Gente, a gente foi apresentar a música do Douglas Olha eu. pro Warren Newton. O Warren Ele Newton disse mesmo. assim, que música é? A música tinha começado já, ele já tava... Não, pera, deixa eu contar a música em português. Eu botei pra tocar aquele aqui, ó. Essa música é em inglês? a música já tava na metade, ele não vai começar nunca não. Aí pronto. Aqui eu me aposento, eu vou embora agora, eu vou ficar só no podcast. Então, até hoje. Enfim. Mas sim, a minha paixão por música começou desde pequeno. Foi graças a ela que eu comecei a gostar da parte de audiovisual. E eu não sabia que ia fazer publicidade e propaganda, então foi uma saída, porque agora no finalzinho do ensino médio eu comecei a gostar da parte estratégica de marketing e tal. E a publicidade foi o caminho certo, o caminho que eu achei certo, que eu me adaptava melhor no que eu queria como profissão. Então, eu ainda gosto de gravar, gente, eu canto com efeito, tá? Eu No gravo com final efeito, do sim. vídeo, a gente vai botar um Botou pouquinho da autotune, música. Tá, botou é autotune. autotune, gente, é trap, pop também. eu gosto Canta muito. aí um pouquinho, vai, pra gente Não, ver. bota aí autotune. Não. Não, gente, mas sim, eu comecei gostando muito de música ali por volta de 10 a 9 anos. Também, aí depois disso, a partir da música, eu comecei a gostar muito de videoclipe. Então, com 13 anos de idade, eu já estava começando a editar ali os meus vídeos no Filmora, pelo celular também, Sony Vegas, estava começando a aprender a editar. Já ali pelos meus 15 anos eu voltei pra música, a parte só música, fazendo um remix, já mexia com FL Studio, com produção. Depois eu parei de novo, fui pra parte de vídeo, já comecei a fazer videoclipe com uns amigos meus. Edit, né? Isso, Alguma coisa assim? edit. Comecei a gostar muito da área, comecei a trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso. E aí, a partir da tentativa de divulgação da tua música, tu começou a conhecer a publicidade e Não, na verdade, eu divulgar. não divulguei minha música. Eu gostava de fazer música pra mim, tipo, do meu estilo, porque eu não achava nenhuma e tal, com Pra estilo tu de letra e guardar tal. pra Então ti. fazia pra mim mesmo escutar. É um exercício Ou seja, de criatividade, né? Isso. Aí, eu
até fiz um mini videoclipe pra ela e tal. Eu até postei, mas não levei tão a sério nem a música, nem o videoclipe. Mas eu pretendo voltar com a música. Falando disso... Calma, pera aí. Falando nisso, eu faço parte de uma gravadora que se chama Vet Nike. Galera, Ei, lá divulgação, vá. não estamos sendo pagos, lembrando. Não É eu que estamos tô sendo aqui. pagos. Em breve vamos ser patrocinados por essa Vamos sim. empresa. Continue aí com a tua divulgação. Sim, é Vet Nike, tá? Então, salve aí pra galera de lá. Assim, no final do nosso episódio, eu posso deixar o link na bio. Eu acho que eu vou deixar o arroba de nós três no Instagram lá embaixo. E vocês podem ir lá stalkear ele, e o Marcelo, Isso. e eu. E seguir também, né? Por favor, né, gente? Precisamos de seguidores. Nós. Pergunta, o Douglas tocou um tema bom, tipo, vocês tinham algum interesse na publicidade antes, como, tipo, curso que vocês queriam? Sim. Se sim, quando isso Não, começou? tipo, como eu fui pra publicidade? Eu, desde nova, assim, gosto muito da arte das letras, que é lettering. E desenhar também. Não desenhar muito, gente. Eu acho que mais fazer lettering. E eu gostava muito dessa parte. Eu ficava pesquisando profissões que se enquadravam com as coisas que eu gostava. Porque eu não queria fazer uma faculdade de uma coisa que eu gostava só um pouquinho. Só alguma parte. E eu pesquisava muito, sempre aparecia a questão do design gráfico e tal. E eu não queria design gráfico. Eu olhava a grade curricular de design gráfico e dizia assim, não quero isso pra minha vida, tá faltando coisa. E aí eu também comecei a conhecer o marketing. Só que eu olhava pro marketing e dizia, não quero só marketing, eu quero mais. Gananciosa, né? A pessoa só um pouquinho. Aí comecei a conhecer a fotografia. Aí foi juntando lá e cá. E eu comecei a pesquisar e descobri a publicidade. E eu olhei a grade curricular e eu dizia assim, gostei. Menos a parte de economia. Né? Porque economia eu risquei da Exato. lista, mas Acho é que a só uma maioria disciplina. pensa- Exatas maioria não, pensa assim. Era não só rola, né? disciplina. Eu disse assim, não, só uma disciplina, dá pra me encarar. Vai ser essa daqui, vai ser publicidade. Comecei a seguir pessoas que do ramo, pesquisar sobre... No TikTok, bastante, né? O TikTok tem essa função. E eu, não, vai ser publicidade e pronto. E você? Eu. Ok. Ah, tá. Eu esqueci da pergunta. A pergunta é, se com essa tua parte criativa, das coisas que tu gosta, tu conhece Lembrei, a publicidade? lembrei. Sim, eu conheci a publicidade quando eu estava indo no ensino médio. Eu tava querendo fazer, mas eu tava em dúvida entre cinema e publicidade, porque eu já sabia o que tinha e tal. Tu já conhecia o curso em si? Em si. Já tinha pesquisado, até porque eu estava, né, querendo resolver logo minha vida. Eu já entrei no curso trabalhando, entre aspas, na área, entendeu? E Tu sabia que, tipo, tava na área já da publicidade ou tu achava não, que... depois que eu fui descobrir, porque eu não sabia que gerenciar redes sociais fazia parte, assim, Sim. muito mais do que eu imaginava, né? Até porque hoje toda empresa precisa estar presente nas redes sociais. Então, mesmo que você não esteja na faculdade, eles ainda estão a procurar alguém que saiba, alguém que tenha um conhecimento. Não precisa estar na faculdade, tá? E foi isso. Eu já sabia que a minha decisão, né? Eu já sabia que queria entrar ou na publicidade ou no cinema. Se eu não consegui cinema, vim para publicidade. Eu fui para concorrente, depois eu vim para o segundo semestre para cá. Não iremos citar nomes, mas... E aí, Marcelo? Como, depois de tu ter passado por esse universo de professor de inglês, ter vivenciado um período ensinando para pessoas praticamente quase com a mesma idade que você, como foi essa tua experiência de dizer assim, não quero mais o inglês e vou atrás de outro curso? Bom, como eu citei, a outra opção seria a faculdade de cinema. E eu Sim. cheguei ao momento a cursar a faculdade de cinema. Mas como tu começou a se interessar por cinema, por dizer assim, não, é cinema que eu quero. Na verdade, foi mais ou menos o seguinte, que foi Apaixonado por filmes e séries. são mesmo, mais filmes. Eu acho que é uma coisa que a grande maioria dos publicitários são apaixonados por filmes e fotografia. Não sei se vocês já perceberam. E diga-se de passagem, ver filme é uma ótima fonte de referência. Sim.
Pior, Não que ler verdade. livro, fotografia, música também não fosse, mas às vezes questão de visual, acho que filme Sim. ajuda bastante. Mas sim, voltando à sua pergunta, foi porque eu fazia faculdade de cinema, só que por conta de alguns desencontros da vida eu tive que pausar, né? E foi um tempo que eu fiquei um pouco parado. Aí foi o tempo que eu consegui um emprego de aprendiz, onde eu trabalho agora, né, em Mídias Branco, aprendiz de comunicação, né? Aí eu Sim. fiquei um tempo lá, trabalhando, onde eu editava, fazia algumas artes, certo? E foi tudo aprendendo por lá. Edição eu já fazia desde pequeno, Uhum. mas fazer arte, design, foi onde eu aprendi, foi por lá mesmo, porque, graças a Deus, no meu setor, eu tive muita sorte de estar trabalhando ao lado de pessoas que são muito pacientes em poder ensinar, e não só isso, eles são ótimas pessoas de se trabalhar, sabe? Eles Sim, são muito entendi. companheiras e tudo. E quando meu contrato estava prestes a finalizar de aprendiz, o meu gerente conversou comigo e falou que tinha uma oportunidade de eu poder estagiar lá. E tu tá lá há quanto tempo? Eu tô lá, já vai fazer 2 anos em março já. Gente, o CLT não vem, não? Por favor, CLT aí, ó. Tá na hora Marcelo, tá na Não, hora mas já. Não, mas o estágio comecei recentemente, comecei nesse semestre. Entendeu? A gente pressionando a empresa, esse contrata resto- ele. É a Esse empresa resto maior do que a gente, tá ano, doido? esse resto do ano foi como aprendiz, entendeu? Hum, Então, disseram que eu tinha que fazer uma faculdade, só que eu estava sem faculdade. E, infelizmente, faculdade de cinema é muito caro, né? Muito inviável. Então, tava numa procura de faculdade, né? O que eu faço? Não sei onde procurar. Aí, por sorte, eu tenho uma prima que estuda aqui, no curso de publicidade, né? Emiliana, Mais dá um uma- beijo. mais uma Emiliana. nova informação sobre o Marcelo que a gente não conhecia, assim, do nada, ele soltando uma bomba. Pois é, eu tenho uma prima, ela tá no último ano já, assim, no último semestre, né? Um beijo pra Emiliana. E aí ela me indicou o curso, né? Falando que era a minha cara. O que eu achei estranho, né? Na primeira vez. Aí eu, ok. Sim. Aí eu tentei. Aí eu fui, entrei e eu tava com muito medo, né? No início, porque, tipo, não era um curso de início que eu tava muito... Sim, tipo, caraca, não era o que eu tinha pensado. Vai ser isso aqui, né? Vai ser isso aqui, mas eu, tipo, será que eu vou gostar? Será que, né? Enfim, Bate essa dúvida, né? bate essa dúvida. E por muita sorte, eu acabei gostando. Principalmente porque uma coisa que eu não sabia que a publicidade e o meu cinema meio que andam juntas, de certa forma. Sim. Principalmente no quesito de audiovisual. Você tem um laboratório aqui que eu não sabia que tinha, sabe? Então, eu tô tendo um contato muito mais direto com as questões de audiovisual do que eu tinha na faculdade de cinema. E o que tu pensaria que não teria, né? Exatamente. Então, foi esse contato com a publicidade, que foi meio tipo, a vida foi levando, sabe? E por sorte, a vida me levou para um lugar que eu gostei Deixa muito, a vida sabe? me Encaixou muito levar. bem. Que se encaixou muito bem, Vi. Deixa eu. Não deixem a vida levar vocês, gente. Essa música não levem ela ao pé da letra, porque vai que Eu tive sorte, tu né? inventa de, não vou fazer nada, vou ficar rico amanhã. Não, né, amigo? Por favor. No meu caso, eu tive só uma sorte, porque não foi nada planejado. Sim. Né? Eu não tinha planejado eu fazer uma faculdade e voltar esse ano, sabe? Foi Aham. tudo, foi circunstâncias que foram trazendo para a vida. E por sorte e a sorte que eu tive foi poder abraçar essas oportunidades que vieram abraçando para mim, sabe? Mas eu acho que 2024, acho que já tá na hora de começar a planejar as coisas já, porque foi uma Se organizar mais, se organizar né? mais, porque não tô querendo me chamar de desorganizado, tá, gente? É só porque Mais ou menos. Opa, Mas é só porque, como eu disse, as coisas foram meio que acontecendo e eu tive a sorte só de absorver. Agora sim. se tornar um pouco mais Agora ativo. tu quer, tipo, dizer assim, não foi só porque aconteceu. Eu fui lá e planejei e deu fiz. certo. Deu certo, exatamente. Uma parte que eu esqueci de citar, que eu também fui para publicidade, foi por conta das redes sociais, o Instagram. Eu tive a minha primeira conta de Instagram, falando errado aqui. Instagram. Ih, Tô não zoando. era bilíngue. Foi em 2019, faz o quê? 4 anos? 2019? Não, pra cá, conta aí, matemática não é meu forte. Vixe, tu 19. teve antes que eu. Pronto, em 2019 eu comecei a conhecer o Instagram. Eu sou apaixonada pelo Instagram, eu acho que das redes sociais todas eu prefiro o Instagram.
E aí eu comecei a conhecer o marketing por lá e ver essa questão, tipo, de ser blogueira e tal. Só que eu queria ser blogueira? Não. Todo mundo diz que eu sou blogueira? Sim. Tenho muitos seguidores? Não. Não vejo da onde... O povo fica, não, tu é blogueira. Blogueira da onde, amigo? Eu tenho 300 seguidores, por favor, me perdoe. Você E aí tem a áurea. pode ser, quem sabe, no futuro bem distante eu não seja blogueira, né? Vamos lá. Comecei a conhecer a questão de social media, que é uma das áreas da publicidade. Não lembro como ao certo eu descobri esse nome. Aí, pesquisando, eu fui literalmente no Google. Qual faculdade fazer para ser social media? Literalmente, eu pesquisei isso. Aí o Google, publicidade. Por que não, né? Vai lá. Por que não? Por que não? Sim, é o nome do nosso trabalho, né? Eu fiz a introduçãozinha ao nosso trabalho. Foi de propósito, tá? Eu digo. Agora, a gente falando em questão de blogueiro, o que é que vocês acham, assim, que um publicitário tem que ser super extrovertido nas redes sociais e, digamos assim, usar e abusar dessa plataforma? Eita, cri. A minha pergunta foi muito... É uma boa pergunta, só que, tipo, precisa de um pouco de tempo, eu acredito, de um publicitário. Eu acho que de tudo um pouco, sabe? Porque nem todo publicitário que é extrovertido, né, necessariamente nasceu assim, né? Teve todo um treinamento para isso. Porque Verdade. Família, né? e às vezes eu conheço, vamos supor que, vou citar um exemplo que eu conheço, uma cerimonialista, né? A cerimonialista a par de todas as coisas e às vezes vai até apresentar para muita gente, certo? Só que ela é uma pessoa extremamente tímida. Só que ela dá uma virada de chave Vira um nela. personagem. Hã? Na hora de se apresentar, ela vira um personagem. Dá uma virada de chave que ela é uma pessoa completamente... Você não vê que aquela pessoa é uma pessoa tímida, sabe? Então, acho que de você é questão de se adaptar, Tem de certa um forma. ditado que diz que é espeto de pau, ferreiro... Não, como é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu amo o ditado, mas às vezes eu esqueço. E o ditado diz basicamente o quê? Tu é especialista naquilo, mas tu meio que pra tu não bota em prática. Vocês acham que se aplica a vocês também? Muito. Principalmente quem é social media. Geralmente, social media trabalha gerenciando as redes, não botando a cara dele, né, nas redes sociais, mas sim mostrando o produto do cliente dele, né, que contratou ele para isso. Ou seja, além disso, existe vários tipos de social media. Tem o auxiliar, que é só para postar. Existe o que faz, que é o mais conhecido como design. Na verdade, é uma equipe. Precisa de ser uma equipe. Além disso, tem a parte de dados e tal, conhecer tráfego. Então, social media é a pessoa saber um pouco de tudo e tá atualizado do que está acontecendo pelo mundo, seja trend, seja vídeos virais ou posts que dão certo. Músicas também, né? Então, o importante é o conhecimento, por enquanto, se você quer começar na parte de social media. A parte da desenvoltura de falar, botar as caras nas redes, mostrar seu conhecimento, você vai se adaptando conforme você vai aprendendo a se desenvolver, a se posicionar. Isso você vai treinando, você vai aprendendo conforme vai a sua experiência, né? Eu entendi. Assim, questão de eu gostar bastante dessa parte de mídia, às vezes eu até fico pensando assim, eu gosto bastante da área de mídia, mas eu meio que não aplico isso nas minhas próprias redes sociais. É o maior erro do social media, né? Até porque... ele sabe como é que faz o negócio, mas ele faz pra ele? Não, ele só Não. faz pros outros. Incrível. E aí, tu acha que tu se encaixaria nesse universo das mídias? Tu daria certo? Das mídias, assim, de virar um influencer, você pergunta? Basicamente isso. Basicamente? Eu acho que não. Porque eu acho que pra você tem que seguir um certo caminho dos tijolinhos de ouro. Tijolinhos amarelos, sabe? E eu acho que eu não sei se eu conseguiria ficar nesse perfil, sabe? Mas eu acho que eu posso, na área de publicidade, eu acho que eu posso seguir para outros formatos também. Que a gente estava seguindo agora de edição de vídeo. Isso. Sabe a parte que eu quero adentrar um pouco mais, porque eu vejo que eu sei o básico do básico.
É como a gente estava vendo na Comunica Week, que foi a Semana da Comunicação aqui na Nassau, que os apresentadores sempre diziam saiba bem o arroz com feijão. Eu não sei ainda fazer direito o arroz com feijão, eu quero aprender. O arroz com feijão. Eu quero primeiro aprender o arroz com feijão para depois ir pro estrogonofe, a lasanha, sabe? O Isso baião. é uma ótima comparação, isso é um ótimo Entendeu? exemplo. Primeiro eu quero aprender a base direito, saber fazer direito, pelo menos a base, para depois eu disse assim, não, agora eu posso ir O que eu com sei mais. fazer, assim, eu considero como um arroz com feijão, porque às vezes eu olho os vídeos que tu posta, principalmente os vídeos da Comunica Week, Não, que eu acredito que mas foi tu que assim, postou. Mas esses vídeos aí, eu também acho que é o básico. Eu, porque- eu já acho ao contrário, eu já acho super É difícil. muito, assim, você olha os vídeos, você fica tipo, Eu já como acho- é que ele fez isso? Não é porque tem gente, né? Tem gente que. Porra. Que- Mas, Não, sim, mas a pra gente tá mim, falando aqui, Maia. porque a são gente tá muito- falando aqui dos muito- exemplos que a gente viu, assim, do nosso dia a dia, É. né? Dos exemplos que a gente vê aqui, pelo menos eu. Tipo, o teaser que tu fez lá pro trabalho de extensão. Eu acho que o teaser é excelente. Fez um trabalho de edição que eu acho... Hã? Que... Ainda bem que não era competição. Não era ela falou. competição, mas... A Giovana, que tá aqui nos bastidores, tá É. dizendo que não era uma competição, alguma Não. coisa? Ainda bem que não era competição. Ainda bem que não era uma competição. Pra quem, futuramente, quando a gente botar esses episódios em áudio, a galera tá entendendo o que tá acontecendo pelos bastidores. Enfim, então... eu acho aquele vídeo super difícil de fazer, sabe? E não só difícil de fazer, é entender a linguagem. Porque, tipo, você fazer um vídeo daquele, você tem que entender a linguagem. Tipo, é você ter um certo... É o feeling. Tipo, essa música tá certa. Não, essa transição aqui com essa música vai encaixar direitinho, sabe? tipo, É você ter o toque. Uma parte que eu vejo, que eu acho muito engraçado nos vídeos dele que eu já vi, é aquela parte de como é que ele faz na hora de movimentar a câmera e tal, e fica tão conectado que, tipo, tu fica assim, como foi que ele fez? Ele pegou o celular, girou assim, foi, e aí... Sinca, né? Fica Só que, sincronizado. tipo, vendo pessoalmente, como eu também tava na agência e tava vendo os bastidores bastante, eu via que às vezes ele ia falar, fazia uma parte aqui, aí fazia um pouquinho assim o movimento, e ele fez a mágica acontecer na edição. E tu pensa o quê? Não, ele fez tudo isso no celular. Confia. Foi no celular Não, mesmo? ele no editou celular. no Foi no celular, mas Foi no celular. Até o taser. eu quero dizer em questão, Sei tipo, lá. de tu gravou daquele jeito que tava lá. Não, ele Não. gravou uma pequena parte, aí juntou com outra, botou um efeitozinho aqui e tal. E hoje nós temos essa facilidade, né? De ter um editor muito bom no celular. Esse plano aí vai. Eu já os acho coleguinhas. extremamente difícil. Eu aplaudo quem consegue editar no celular, porque eu edito no computador. Eu já acho Eu difícil. não sei. Não sei nem no celular, que gerar no computador. Eu fiz curso de edição. Ele fez Edição. Aí tinha tudo. Não, mas eu já sabia editar. Lá eu aprendi só pra pegar o Pegar- certificado. porque Sim, Olha, sim. ele, tipo assim, eu já sabia como mas é que pra- fazia, eu só queria o certificado. pra porque- oficializar, pra botar no currículo. Aí eu ia pra lá quase todo dia mexendo nas ferramentas, porque eu não tinha, né? Computador nem nada. Uhum. Aí eu ia pra lá só pra treinar e tal, sem professor mesmo. Era livre, então eu ficava muito à vontade lá pra ficar editando minhas coisas mesmo. Aí lá eu aprendi até modelagem 3D. Ai, que massa! Gente, e essa questão de você estudar o assunto, mesmo sem o professor da faculdade pedir, porque assim, na escola, eles pedem muito, né? Estuda pra prova, isso aqui. Aqui não, é tipo assim, Cada um por si. se ninguém tu é quer criança. ser um bom profissional, tu estuda. Se tu não quer, Não, porque ninguém é criança, né? Então se a gente quer se especializar numa parte, no caso dos meninos, no audiovisual, a gente vai para um curso por fora, pergunta os professores que tem aqui, sempre tá atrás de aprender, né? Que é uma coisa que a gente faz bastante com o Mago, que ele é o professor de rádio Laboratório de TI. ele é professor do laboratório de TV. A gente sempre está aqui e ele sempre está ensinando como é que mexe nas câmeras, as luzes, essas coisas assim. Porque quando você vê por fora, você pensa que ele só ligou ali a luz. Não, quem dera fosse, né? Ele ajustou tudo bem direitinho para ficar um cenário adaptável para gravação. Tudo tem um estudo por trás. Que, inclusive, aproveitando isso, que foi um mago que auxiliou a gente na edição do trabalho de extensão, porque eu sei editar
E o Douglas sabe editar. Só que uma coisa que ele fez abrir os nossos olhos, que não adianta você editar sem ter uma história. Porque o que a gente tava fazendo era um vídeo / documentário, de certa forma. Né? Então, tipo, é outra linguagem, né? É uma linguagem extremamente diferente do que a gente estava acostumado de fazer, sabe? Não sei se a respeito do Douglas, mas pelo menos pra mim, era algo diferente. Porque eu tô acostumado a editar vídeo institucional, né? De empresa, assim, não tem muita coisa. Só que eu tava criando uma narrativa. Então, o Washington basicamente, ele deu uma aula pra gente de como você criar uma narrativa com os 3 atos, início, desenvolvimento, finalização, né? Então, foi uma aula pra gente perceber que, tipo, meio que abriu o nosso cérebro a respeito da edição, sabe? Que, tipo, tem mais que os olhos podem ver. É um profissional da área, né? É um profissional da área, né? E, tipo, o nosso conhecimento levou a gente até certo ponto, né? Mas até onde vai, né? Isso. Se a gente não puder renovar esse conhecimento. É verdade. Até onde vai? Fica aí a reflexão para vocês. Até onde vai o nosso conhecimento? Eu não lembro mais o resto da frase. Enfim, gente. É isso. A gente vai ficando por aqui. Mais um episódio. Assista os demais. O primeiro, o segundo, o terceiro. Eu não lembro mais em qual a gente está. Muito obrigado, Marcelo, por estar entrando no nosso podcast. Muito obrigada, Douglas, também. E em breve, quem sabe, tragaremos a nossa outra host, que ela está intocada ali atrás. Vamos conseguir. Não vamos conseguir. Vamos fazer uma petição no Instagram? Vamos. Ela não é fotógrafa, tá, gente? Tá? Ela tá dizendo aqui atrás que ela é fotógrafa, mas eu discordo. Vamos deixar uma petição, uma enquete no Instagram. Hashtag traz a Giovana. No Instagram não, no YouTube, né? Porque vai postar primeiro no YouTube, né? É no YouTube, mas aí vocês vão lá no Instagram, por favor, né? Sim. Enfim. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, Curte e até a compartilha próxima. aí.